Você sabe o que é um alimento seguro? Você sabe a diferença entre alimento seguro e segurança alimentar? Você acha que a legislação do mercado pet, por ser direcionada para animais, é menos ou mais rigorosa do que a legislação de humanos? Vamos hoje conversar sobre manipulação de alimentos para que a gente consiga produzir alimentos seguros para os nossos pets. Então essa aula é para você tutor, para você que comercializa alimentação natural ou petiscos para animais de estimação. E esse assunto particularmente, é totalmente a minha praia, já que desde que eu me formei, eu trabalho justamente na área de segurança de alimentos. Então eu adoro conversar sobre isso e também acredito que esse foi um dos grandes diferenciais da Chef de Animale, porque a minha especialidade era justamente lidar com o que nos pede a legislação, seja relacionado a registro de produtos, Ministério da Agricultura ou com os processos de higiene, de manipulação, de alimentos. E esse é um assunto muito interessante também, porque as coisas que a gente aprende, relacionadas a esse assunto valem muito bem também para nossa alimentação. Então não tem nada diferente nesse sentido do que é alimentação para animais de companhia ou para alimentação para humanos, Então já meio que respondendo ali uma das primeiras perguntas que eu fiz no comecinho. Sejam bem-vindos, pessoal. Espero, bastante gente aqui comigo. Fico feliz que vocês estejam interessados, nesse tipo de assunto, pessoal, que nem só de receitas vive um empreendedor da área do alimento ou tutores, Tutores também relacionados aí à alimentação dos pets. Bom, o que é que tem a ver um veterinário falando sobre isso? Aqui nessa página ainda é um pouco mais compreensível, Já que estamos falando de animais e tudo mais. Mas o que pouca gente sabe é que são os veterinários que estão responsáveis pela inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal em todas as esferas. Isso quer dizer no seu município, no seu estado ou no seu país. É descentralizado isso, Na alimentação humana nós temos aí a vigilância sanitária que toma conta das cidades, nós temos os órgãos estaduais que também fazem um trabalho de inspeção e fiscalização dos produtos e temos o Ministério da Agricultura, que fica basicamente com a inspeção e fiscalização de indústrias que vendem para todo o Brasil ou exporta, Então, se você comercializa, por exemplo, somente na sua cidade, você é atendido pela vigilância sanitária. Se você comercializa no seu estado, seu produto tem uma diferente inspeção, o que não acontece na alimentação animal, Então, a alimentação animal, ela é regida pela legislação somente do Ministério da Agricultura. Não temos essa descentralização, não temos nem equipe para isso, pessoal? Então, isso é uma das grandes diferenças entre a alimentação humana. Então, por isso que muitas pessoas me perguntam: mas meu Deus, por que é tão difícil de eu fazer um bolo de aniversário pet? Por que eu preciso de tudo isso? Poxa, se eu quiser fazer um bolo para humano, eu não preciso de nada disso, Esse é um dos motivos que nossa legislação ela é totalmente direcionada lá ao âmbito federal, enquanto que a alimentação humana já abre mais para esse tipo de produção artesanal. E mesmo assim tem muita gente produzindo coisa errada até mesmo na alimentação humana, Então não dá para dizer que não é necessário nenhum cuidado. Quais são os cuidados em comuns, então? Independente se eu tenho uma grande indústria, uma pequena indústria, independente se eu estou fazendo para o meu cachorro ou se eu estou comercializando, independente se eu quero trabalhar com alimentos para humanos ou alimentos para pets, uma coisa é certa, eu preciso saber sobre higiene e inspeção de alimentos. Higiene e manipulação de alimentos. Isso é muito importante, pessoal? É muito importante até mesmo para nossa casa. Tem várias coisas que a gente faz errado em casa, Mas, enfim, quando o consumo é para o nosso pet, é para o nosso consumo, para a nossa família, é claro que não existe legislação para isso e vale mesmo, a regra do bom senso. Agora, se eu estou comercializando, é a minha responsabilidade legal
de produzir um alimento seguro. E aí que a gente entra na diferença da primeira pergunta. O que é um alimento seguro? Né? É um alimento livre de contaminantes. É um alimento inócuo que não vai fazer mal para a saúde humana ou dos pets. O que é muito diferente de segurança alimentar, tá, gente? Isso é uma curiosidade, mas eu acho válido dizer aqui que poucas pessoas sabem realmente nisso, né? Segurança alimentar é o direito que o povo tem de receber alimentos seguros. Quem é que cuida da segurança alimentar? O governo é responsável por produzir ações aí que forneçam alimentos seguros para a população. Alimento seguro é o alimento mesmo seguro que está nas nossas mãos de produzir, na nossa casa, na nossa indústria, para comercializar, para nós mesmos, nas nossas mãos de produzir. Isso é um alimento seguro, diferente de uma segurança alimentar. Segurança alimentar é uma ação, é algo mais amplo, é algo mais abrangente. O alimento seguro é o alimento seguro. Então nós estamos aqui em busca de produzir alimentos seguros através de uma correta manipulação de alimentos. Tá bom, pessoal? Então, super legal, né? Eu tava falando dos veterinários. Os veterinários, eles são responsáveis, então mais do que outros profissionais, isso sim, a gente aprende na faculdade, né? Como interpretar a lei, ou por exemplo, é o veterinário que entende da anatomia de um bovino. É um veterinário que sabe se aquela carne bovina está apta ou não está apta. Se ela vai ser condenada ou se ela vai ser liberada para venda. O médico não tem esse conhecimento, o nutricionista não tem esse conhecimento. Por quê? Porque ele não viu desde lá do começo da faculdade fisiologia de todas as espécies, né? Porque isso não é só carne, né? Peixes, ovos, queijos, laticínios, entrepostos, fatiamento. Todo supermercado que tem um açougue precisa ter um veterinário responsável técnico. Pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Então, gente, veterinário não é só clínico, veterinário também cuida de gente através da inspeção, da higiene e inspeção de alimentos. E é por isso que eu confio em alimentos inspecionados, né? Às vezes a gente tenta cuidar demais e acaba prejudicando um produto, um trabalho que na verdade é muito bem feito pelos colegas. Se foge a regra, né? Se há fraude, se há contaminação, enfim, daí é uma exceção à regra. Nós somos capazes de produzir. Então, se você está comprando uma carne que tem um selo de inspeção, se você está comprando um queijo que tem um selo de inspeção, eu confio. Eu confio porque é um colega, é um veterinário que está lá cuidando para que esse alimento chegue na sua mesa de forma segura. E o queijo é muito importante falar disso, né? Queijo, se a gente deixar, dá para fraudar, dá para fazer um monte de coisa. Então, gente, todos os dias, quem trabalha em fábrica de queijo, todos os dias tem que se fazer análises, né, para fiscalização. Então, gente, não é brincadeira, tá? E a gente não pode deixar mitos também nos levar, como o negócio do frango tem hormônio, ou até mesmo algumas informações equivocadas que a gente vai comentar aqui, como lavar carne de frango, né? Então, vamos lá, porque tem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar e que vocês levassem em consideração. Bom, quem é aluno da comunidade Chef de Animale e está aqui me assistindo, está vendo somente uma outra versão de um conteúdo maravilhoso da nossa parceira, a doutora Clarissa, porque ela fez uma aula fantástica, gente. Ela tem uma didática, ela é professora, né? Então ela tem uma didática assim maravilhosa e os nossos alunos têm aí como assistir uma aula dela sobre justamente esse assunto. Então nada melhor do que a especialista, tá? Porque a Clarissa, ela é mais do que eu especialista nesse assunto, microbiologia de alimentos, que é justamente a contaminação dos alimentos, né? E como que a gente faz para resolver esses problemas na indústria. Então ela trabalha com a indústria de humanos, né, gente? Mas ela tá aqui com a gente na Chef de Animale também. Porque os princípios são os mesmos, né? De higiene, de inspeção. Primeiro, mito, né? Porque a gente não tem que tomar tanto cuidado porque é pet, porque eles não se contaminam tanto por salmonela. Só porque eles não têm uma contaminação iminente de salmonela como a gente não precisa cuidar? Ele pode comer lixo, tudo bem? Não, né, gente? A gente precisa produzir alimentos seguros. Então,
Quais são as formas de um alimento se contaminar, né? Nós temos riscos que a gente chama de físicos, que é algo material, algo palpável que não deveria estar ali, como um fio de cabelo, como um pedaço de unha, como um prego, como um rato, né? Quantas coisas que a gente já não viu acontecer aí. E sim, gente, no mercado pet a gente vê demais disso, pois até na legislação humana é permitido, né, alguns resíduos, como pelo de rato. Pelo de rato pode um pouquinho, né? Existe um limite, é isso que eu quero dizer. Existe um limite na legislação, até tanto por cento lá você pode ter de pelo de rato no seu molho de tomate perante a legislação, tá? Então, porque a pet é diferente? Não, não é. A gente não pode ter contaminação, gente, porque não é só os pets que estão aí passando risco, mas também nós e a nossa família, né? E as doenças transmitidas pelos alimentos, as DTAs, né? Salmonella é um dos exemplos. Ela pode ser menos acometida pelos animais, mas, novamente, nós temos a obrigação moral de oferecer um alimento seguro para o nosso pet e legal, nós temos a responsabilidade legal de oferecer um alimento seguro para comercialização. Nada mais justo, né, gente? Nada mais justo. Você quer comprar um alimento que você não sabe lá, nunca foi feito, né, um teste? Bom, para alimentação natural isso é ainda mais sério, né? Porque nós estamos falando do alimento que o animal vai ingerir todos os dias, no lugar da ração. É diferente de um petisco, né? Então a gente precisa sim ter todos esses cuidados, tanto na produção do petisco quanto na alimentação natural. Porém, na alimentação natural isso acaba se tornando um pouco mais sério. Por quê? Porque também tem muitas misturas de alimentos que podem gerar contaminação cruzada, como é o caso das carnes e dos vegetais, por exemplo, que também a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então esses perigos, né, o físico, que é, nesse exemplo, temos também o microbiológico, que é as bactérias, né, a salmonela, enfim, tem várias outras, né, a gente não vai entrar em detalhes técnicos aqui. Ou químicos, também podem ser definidos como perigo, que daí é o acesso ao alimento de alguma substância química nociva para a saúde, como produtos de limpeza, por exemplo, né? Então, como é que a gente não tem que ter um controle até mesmo de como a gente faz a higienização das nossas bancadas, não é mesmo? Porque senão a gente vai contaminar nosso produto. Faz sentido isso para vocês? Para mim não só faz sentido, gente, como é simplesmente primordial, né? Primordial a higiene, a segurança de alimentos e alguns cuidados que a gente tem que ter. Eu até postei hoje nos stories. Hoje eu acho que eu consegui fazer uma pegadinha, né, gente? Quem acertou aí as enquetes dos stories. E eu gostei porque bastante gente errou. Eu tentei confundir um pouco a cabeça de vocês. Então, começou justamente com essa pergunta, né, de o que é incorreto. A nossa legislação, ela é menos rigorosa? Não. Ela é até mais rigorosa do que de um grupo de humanos. Por quê? Por causa da descentralização que eu falei, né? Aqui, os humanos, eles têm várias outras legislações para seguir, nós temos uma só. Nós temos a mesma legislação que você faz em casa, que você tem uma indústria pequena, que você tem uma indústria grande, é a mesma legislação que a gente segue, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência, essa responsabilidade. Não é porque nós estamos produzindo alimentos para animais que a nossa legislação é menos rigorosa, na verdade, muito pelo contrário. E, na verdade, a gente já recebeu aqui inúmeras visitas da Vigilância Sanitária, que não deve nos fiscalizar, né? A nossa produção não. É somente o Ministério da Agricultura, mas eles, assim, de boca aberta, falando, meu Deus, quem me dera se todos os restaurantes tivessem esses cuidados. Por quê, gente? Porque, justamente por nossa inspeção e fiscalização ser nível federal, eu vejo como um risco muito maior a gente não cumprir algumas obrigações, né? Então a gente sabe que até os restaurantes, muitos restaurantes eles olham por fora, né? Deixam um lindo, maravilhoso atendimento e lá na cozinha tá pecando. Nunca fizemos isso aqui no Chef de Animal e nunca vamos fazer. Nossa produção sempre vai ser o foco de tudo, tá? Primeiro é a nossa produção, primeiro é o controle de qualidade, primeiro é o treinamento das pessoas, primeiro é... Por isso que a gente oferece e garante a qualidade do nosso produto, comprovada com laudos microbiológicos feitos sempre, né?
Então, gente, isso aí não tem nada melhor do que assim, ó, eu tô segura, tô vendendo um produto bom, tô vendendo um produto que eles merecem realmente. Tá? O pessoal vai ficar gravada, tá? Não se preocupem que vai ficar gravada. Eu espero que vocês assistam. Quem estiver chegando agora, né? Faz menos de 20 minutos que a gente começou, mas eu quero que vocês assistam. Bom, pessoal, na primeira pergunta, então, ali que eu falei sobre higiene e manipulação, eu também falei sobre as tábuas de corte, né? Bastante gente achou que era aquilo que estava errado. Por que é que eu tenho que ter uma tábua para carne e uma tábua para o vegetal, por exemplo? Ou, pelo menos, fazer um processo completo de higienização dessa tábua, nada de passar ali, aguinha, só deu, né? Porque, gente, a carne, ela contém micro-organismos que, crua, né? Quando a gente tá falando da carne crua, ela contém alguns micro-organismos que podem vir a contaminar o alimento que a gente não consome cru, como as saladas, por exemplo, né? Então, faz isso, compra uma tábua de cortes para os seus vegetais e faça isso em casa, se possível, também, para os seus vegetais e outro para as carnes. Dentro de uma fábrica mesmo, né? Aqui a gente tem cortes, tábuas para diferentes tipos de carne. Nós temos a do frango, nós temos a da carne, né? Então, porque o que a gente quer com isso? Minimizar o risco de contaminação cruzada e também não atrapalhar a produção, né? Tem que lavar, voltar, e a gente acaba não higienizando direito nesse processo. Esse era um dos itens, né? Um outro item era devo lavar a carne de frango. Ah, não, estava na carne, né? A gente tava falando sobre manipulação e higiene. Mas enfim, na parte de carnes, aí a gente colocou essa dúvida: devo lavar a carne de frango? E a primeira coisa que teve várias pessoas que marcaram essa. Sim, lógico, a gente tá falando sobre higiene e ela tá me perguntando, dizendo que eu não devo lavar carne de frango. Pessoal, não se deve lavar carnes. Isso não é higiênico. Isso é anti-higiênico, porque quando a gente lava, as gotículas se espalham pela cozinha inteira. E nós não precisamos lavar a carne. Ah, porque não sei o que, gosmento demais. Então, assim, cuidado com a qualidade da tua carne, porque a carne ela não deve ser gosmenta, tá? Primeiramente. Mas tudo bem, tirando esse aspecto, a gosma ali acaba sendo, né, é ruim pra gente olhar e comer e tudo mais. As pessoas lavam a carne. Porém, gente, ao lavar, principalmente carne de frango, a gente está espalhando micro-organismos pro resto da nossa cozinha. Não façam isso, tá? O cozimento vai destruir qualquer patógeno que tiver ali. Então, as bactérias, sim, elas são destruídas pelo cozimento, tá, gente? Vocês podem, a maioria, né, delas são destruídas pelo cozimento. Sempre tenham isso em mente quando vocês estão pensando em lavar uma carne, beleza? Claro que frutos do mar, essas coisas assim, a gente acaba, né, passando uma água. Esse cuidado é mais especificamente falando sobre carne de frango, porque carne de frango contém salmonela, tá, gente? A carne de frango, é por isso que ninguém come carne de frango cru, só os cachorros, eles podem. Mas é por isso que a gente tem que ter higiene, mais higiene ainda. Se você dá uma dieta crua, você tem que ter mais higiene ainda, porque você está trabalhando com alimentos crus, tá certo? E o risco de contaminação é muito maior. Então, não lavar carnes, né? Tá muito claro. Eu posso pegar uma carne de segunda, isso tem a ver com higiene? Gente, isso não tem nada a ver. O que difere o corte de primeira para de segunda, que hoje nem usam mais esse termo, é basicamente o teor de gordura, de fibras ali, né, daqueles nervinhos que tem nessa carne. Totalmente perfeito para o cachorro consumir. O cachorro não precisa consumir patinho, não precisa consumir filé mignon, tá? Claro que a gente preza pelas carnes mais magras, eu não tô falando para encher de gordura, né, mas a gordura natural daquele corte que a gente geralmente usa para uma carne de segunda tá totalmente aceitável, né? Totalmente. Vocês podem, com tranquilidade, consumir esse tipo de produto para o seu pet, né? A gente não precisa comprar a melhor carne, mais falando aí, né, gente, de preço de proteína. E daí também tinha outra pergunta, se a gente pode usar cortes que não são aptos para o consumo humano. Porque na alimentação natural a gente fala muito disso, né? Ingredientes que são aptos para o consumo humano, ingredientes que são aptos para o consumo humano. E é muito bacana. Mas tem muito ingrediente que a gente pode usar na culinária dos pets que na verdade não são destinados para o consumo humano. É claro que, gente, é um pouco menos utilizado isso na prática, né? É mais para quem é adepto das dietas biologicamente apropriadas.
como por exemplo pulmão, cérebro, né? Então assim, gente, perfeitamente você pode utilizar esse tipo de produto na alimentação dos pets. Então aquilo lá tava certo também. A parte errada era essa de lavar a carne, que muita gente, né, pegou muita gente. O legal é que não pegou quem acompanha o nosso conteúdo direto aqui. Então, ó, vocês estão de parabéns, tá? No caso de carne crua, a carne bovina e peixe. Sim. O que é que tem, Luciana? Qual que é a sua dúvida específica? No caso da alimentação crua, as carnes bovinas e peixes, você diz contaminação entre elas, cuidados que tem que ter, o que é que você quer saber? Vou tentar entender aí sua dúvida. Junto também, gente, que eu abri ali o teste, enquanto a Luciana não nos responde, eu tava falando sobre os vegetais, né? Então, curiosidades que a gente precisa higienizar sim os vegetais, gente, não é só dar uma lavadinha. Não é porque o cozimento mata a bactéria que a gente não deve higienizar muito bem nossos vegetais, até porque nem só de bactérias que a gente está falando aqui, né, mas também contaminação com agrotóxicos, com produtos indevidos, né, muita coisa passa nos vegetais, imagina, passa por tantas mãos, né, que só dá uma lavadinha, acaba não precisa ser lavados, tá? Não precisa. A carne de frango tem, era essa dúvida da Luciana, se precisa lavar ou não. Se tem ali o cuidado com a salmonela, se precisava lavar por causa disso, nenhuma carne precisa ser lavada. Os peixes a gente acaba às vezes lavando, porque ele vem com muitas sujidades, né? Outra coisa interessante sobre isso é que a gente não pode lavar também ovos, tá, gente? Se você tem um ovo que tá sujinho, que tem um pelinho que não deveria estar ali, uma pena, né? Pelo não, peninha, pega um papel, toalha e limpa o excesso, tá? Não precisa ficar com nojo de quebrar ele assim mesmo. O que é que acontece se você lavar? A casca do ovo, ela é permeável. E com isso, se tem alguma contaminação ali fora do ovo, que estava segura ali fora, ela entra para dentro do ovo. Então, acaba sendo um tiro do pé, literalmente. Tá? Curiosidades, assim, da higiene e manipulação de alimentos, que eu acabei de me lembrar de novo. Sobre vegetais. Os vegetais sim precisam, né, ser lavados e higienizados, até porque tem muito bichinho. Acabei vendo algumas publicações super interessantes sobre o morango, e é verdade que se você colocar o morango na água com sal, sai um monte de bichinho dele, que a gente nem vê, né, que a gente come o morango ali inteiro direto. Enfim, gente, esse tipo de coisa aí a gente precisa levar em consideração, e a gente precisa ter higiene adequada para cada tipo de categoria que a gente está trabalhando, né, no caso aqui que a gente está falando dos vegetais. E lembrando aí também das diferenças, né? Tinha também ali nos testes sobre utensílios a utilizar, né? Que a gente não deve utilizar colher de pau, tábua de madeira. E quanta gente não usa, gente? Quanta gente não usa, né? Que churrasco que não tem uma tábua de madeira? Ai, Betina, pelo amor de Deus, não acredito que você tá falando que não pode usar tábua de madeira, que absurdo, né? Gente, lembrando, em casa é uma coisa. Quando nós estamos comercializando, nós não podemos mesmo, tá, gente? Quem já tem a tábua de madeira em casa justamente pode ver que ela é toda cheia de ranhuras, que ela é de muito mais difícil higienização, e aí você vai produzir um alimento para comercializar com isso, né? É muito legal, assim, na casa da nossa avó e tal, né? Deus o livre, né? Falar para algumas avós isso, mas, gente, é a realidade. Isso aí, favorecimento completo. Aí você tem uma indústria. Aí você quer produzir alimento seguro. Aí você vai arriscar usar uma tábua de madeira, uma colher de pau, para não passar seu laudo microbiológico, para ter contaminação do seu produto, para ter uma trabalheira dessa, né, gente? Não faz nem sentido, tá? Então eu espero que vocês estejam aí com o pensamento alinhado junto comigo. Que vocês concordem e que vocês entendam que existem, né, até mesmo, como é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês, com essa aula de hoje, esclareçam na cabeça de vocês que é possível, gente. Hoje mesmo eu recebi uma aluna dizendo que estava desanimada, né? Porque é muita obrigação, que não sei o quê, que não sei o que lá. Gente, até mesmo dentro da nossa cozinha de casa, até mesmo só eu trabalhando dentro da minha cozinha de casa, eu consigo elaborar um programa de autocontrole. Fazendo como? Fazendo o quê? Descrevendo todo o processo que é feito.
Então, tá, eu tenho que pegar a carne quando chega, eu tenho que olhar se a embalagem dela tá íntegra, não tá íntegra, se essa carne tá boa ou não tá boa, se ela vai ser condenada ou rejeitada. Geralmente essas coisas não acontecem, que a gente já compra carne boa e inspecionada, né? Mas tudo bem, esse é um controle de higiene e segurança de matéria-prima. Como é que é a minha bancada de trabalho? Ela é de inox? Como é que eu higienizo ela? Eu passo álcool? Eu passo água clorada? Depois eu esfrego com sabão? Depois eu tiro tudo? Qual que é a ordem que eu faço? Descreve isso no programa de higiene e de higienização de bancadas. Com que frequência que eu limpo o meu chão? É sempre que termina o expediente? É sempre que começa o expediente também? Com que frequência que eu limpo as paredes? Com que frequência que eu tenho que limpar o teto? Qual que é a potabilidade da minha água? Como que eu faço esse controle? Através do controle do consumo de água ali eu tenho todos os parâmetros da água. Beleza? Registra, gente. Encontrei hoje uma aranha, encontrei hoje uma barata, uma formiga. O que é que eu vou fazer? Nada? Não, eu vou escrever que aqui hoje eu encontrei uma barata, que hoje eu chamei a dedetização para solucionar esse problema, e assim eu vou tendo controle, porque você vai depender da sua memória para lembrar de tudo isso. Chega a fiscalização, vai te fiscalizar como? Você vai contar para eles? Não, aquele dia lá eu vi uma barata e eu chamei. Não, gente, é registro. Isso é autocontrole. É isso que vocês têm que entender, que apesar da legislação ser rigorosa, é possível fazer uma cozinha desse tamanhinho. É possível, gente, é muito fácil de fazer isso. Por isso que quem tá reclamando, que não quer responsável técnico, que quer muito trabalho, que não sei o quê, lembrem-se que vocês nem precisam pensar nisso. Quem tem que pensar nisso pra você é o responsável técnico. Mas como vocês já estão, né? Enquanto um tá indo com o porco, o outro tá com o bacon frito já, vocês já sabem de tudo isso. E sabem até mesmo exigir do trabalho de vocês, o que me dá muito orgulho, tá, gente? De estar construindo aí um canal que leva informações importantes, corretas, adequadas para você. Porque era muito fácil a gente querer enriquecer só vendendo receita, né? Meu Deus do céu, acho que a gente já, né, tinha vendido muito mais sem a gente falar do que realmente importa. Eu gosto do álcool, eu gosto muito do álcool, tá, gente? Tô perguntando qual é o melhor produto. Tem alguns outros produtos, inclusive específicos. Vocês vão em casa de produtos de limpeza, vocês encontram, né? Mas eu sou fã do álcool, tá? Eu acho prático, bom. Eu sempre peço pra cortar ou moer na hora, acho mais seguro. Perfeito, também tem isso, né? Os mercados, eles têm também regras a cumprir sobre isso, tá? Tanto que você pode ver que nunca tem um frango junto com uma carne, sempre o frango é separado. Antigamente, gente, quem é daquelas cidades que vendia presunto e queijo na mesma bandeja, isso não pode, tá? Isso não pode mais. Se você ainda vê isso, olha, muito difícil, tá? A gente encontrar isso hoje em dia. Por quê? Porque o queijo, ele contamina, ele é um produto lácteo, ele vai contaminar a carne e vice-versa, né? Então, assim, a durabilidade daquilo vai reduzir muito. Eu sempre peço pra cortar, é isso mesmo, pergunta. Tá certo, gente, é isso aí. É bom, é ótimo, né? Quando a gente pode fazer isso. Porém, lembrando também que hoje em dia a gente encontra várias alternativas de carne já moídas, congeladas até, de frango, de lombo, né? Então a gente consegue sim trabalhar com ingredientes de qualidade na alimentação dos pets. Bom, gente, levem isso em consideração, porque o que eu falei aqui, eu não gosto de enrolar, não gosto de encher linguiça, mas a mensagem que eu quis trazer aqui para vocês é que nós temos que saber sobre isso, nós temos que pensar e nós não podemos nos desesperar. O que eu tô falando aqui, gente, não é nada de complexo, é coisas que deveriam fazer parte da nossa rotina. Posso dar o exemplo da pandemia, né? Antes ninguém se cuidava, hoje a gente já sabe que passar álcool é bom, né? Hoje a gente já criou esse hábito, é o hábito que traz higiene. Esse negócio de máscara, né? Aqui já, inclusive, já não precisa mais utilizar. Mas se você está com sintomas gripais, lá no Japão, por exemplo, eles usam, gente, muito antes da pandemia. Tô com sintoma gripal, põe a máscara. Gente, esses são hábitos de higiene básicos que resolvem. Você vê o coronavírus, lavar as mãos com sabão resolve, né, gente? Então aí, higiene, muita coisa a gente peca por causa de higiene. Só que nós não podemos negligenciar esse direito dos pets e do consumidor, né, gente? Porque o tutor, ele investe
em um alimento de segurança pro pet. Aí você vai vender um alimento contaminado, que você nem sabe se está contaminado, se não está contaminado. Você, tutor, que procura preço, que não vê qualidade, que não vê isso, né, que não valoriza o trabalho quando ele é bem feito, né? Isso aí não é brincadeira, tá bom, gente? Isso aí é segurança de alimentos. Eu espero que vocês tenham gostado e fico à disposição de vocês. Não assistiu agora, assistiu depois, chama a gente no direct, manda, escreve aqui embaixo sua dúvida, o que é que você quer saber, sugestão de conteúdo. Que tem gente que pergunta, fala mais sobre isso, né? Então assim, gente, o básico a gente tem que saber para conseguir implementar, seja cozinhar para nossa família, seja cozinhar para nosso pet, seja vender alimentação natural. A gente precisa sim falar sobre manipulação de alimentos e segurança de alimentos. Gostaram? Espero que sim, gente! Muito obrigada! Obrigada pela companhia de vocês. Quinta-feira a aula da Carol vai ser um pouco diferente. Ela não vai estar na cozinha, ela vai estar aqui no mesmo lugar que eu, provavelmente, falando com vocês também sobre utensílios e formas, né? Então, bem legal. Acompanhe ela. Sempre ótimo ouvir você, que bom, fico feliz, gente. Eu estou fazendo uma aula curta justamente para não encher linguiça e para passar o básico, para passar a mensagem que eu quero passar para vocês. Eu acho que deu certo, né, gente? Vocês estão me dando feedback aqui, tô bem feliz com isso. Obrigada, adorei, muito obrigada, foi ótimo. Agradeço, gente. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres para todas nós, que nós possamos viver em um mundo com mais respeito todos os dias e não só hoje, não só para nós, mas para todos que precisam, para os pets, para os idosos, para os homens também, para todo mundo que tem uma boa causa, que é honesto, que trabalha para ver um mundo melhor. Feliz dia. Beijos, gente. Tchau.